Bom, pessoal, nossa, que delícia, que alegria participar desse evento. De fato, é fantástico poder aproveitar dessa energia que a gente consegue quase pegar, que a gente consegue quase tocar. E eu queria, antes da gente começar a falar de direitos do consumidor, eu queria falar um pouquinho sobre a escolha dessa música, como é que isso se deu. No primeiro momento que me pediram para escolher uma música, isso é uma coisa muito difícil, escolher uma música que seja a música que possa ser marcante. Tem tantas músicas que eu acho que são inspiradoras, que são músicas lindas, que são músicas que poderiam ser escolhidas, mas o fato é que eu falei, vou pensar, uma hora eu escolho. Acontece que no começo da semana, na segunda-feira, me ligaram e falaram, professor, chega, já passou o tempo, escolhe, qual é a música? Bom, naquele instante em que eu recebi essa ligação, eu estava pensando exatamente na ansiedade que eu estava sentindo para participar desse evento. Eu estava pensando, não vejo a hora do Dia da Damásio chegar, e não vi a hora do Dia da Damásio chegar pelo seguinte, porque a semana inteira eu estava esperando que eu visse vocês, semana inteira que eu queria encontrar vocês, para ver você sorrindo, para ver você cantando, e é isso. E essa música diz, o Tim Maia, imortal Tim Maia diz, eu não quero dinheiro, só quero amar, só quero amar, só quero amar, e de fato, essa é uma questão que para mim é muito importante. A questão é que é o seguinte, a gente aqui no Damásio, a gente está um grupo de tantas pessoas tão bem intencionadas, unidas, com um único objetivo, e o objetivo de ajudar a cada um de vocês que consigam superar e consigam conquistar esse desafio, consigam vencer esse desafio que é essa prova. E quando tanta gente bem intencionada se une para poder ajudar o outro, para poder fazer o bem, isso para mim não tem outro nome. Isso é amor mesmo, isso é afeto, e afeto positivo, e afeto que não é só da nossa parte, mas que é da parte de vocês também. Aqui no Damásio a gente trabalha assim, a gente sempre trabalhou, a gente vai continuar trabalhando assim. Nós trabalhamos com amor pelo que a gente faz, com amor pelos nossos alunos, e isso então é que torna esse evento tão bonito, é isso que faz com que eu tenha escolhido essa música que diz, não quero dinheiro, eu só quero amar, eu só quero poder trocar com vocês esse afeto tão bonito, esse afeto tão lindo, e é isso que torna esse evento tão especial, tão vantajoso para todo mundo. Bom, professor, mas chega de sentimentalismos, vamos para o que interessa, vamos falar de direitos do consumidor. Bom, em matéria de direitos do consumidor, a gente podia lembrar de algumas questões que a gente já sabe, que nós estamos muito habituados. O CDC, ele é composto de normas de ordem pública e de interesse social. Isso a gente sabe, está escrito lá no artigo 1º. Isso gera consequências de ordem prática que são muito importantes. Normas de ordem pública, de interesse social, para começar, elas prevêem direitos que não podem ser renunciados, que não podem ser objeto de disposição por parte dos consumidores. O consumidor não pode abrir mão do direito a ser indenizado, por exemplo, o consumidor não pode abrir mão do direito à inversão do ônus da prova, não pode abrir mão do direito à garantia legal que os produtos têm por vícios, isso tudo tem a ver com o caráter de ordem pública das normas do CDC. E mais, quando o juiz se depara com normas de ordem pública de interesse social, o juiz deve aplicar essas normas de ofício, sem necessidade de pedido, sem necessidade de requerimento expresso. Bom, aí vem uma lamentável, uma infeliz súmula do STJ, e essa súmula a gente precisa lembrar dela, é uma súmula, não precisa nem decorar o número, obviamente, 381, pela qual o STJ diz, inexplicavelmente, que o juiz é proibido de reconhecer de ofício da abusividade de cláusula e pior, em contratos bancários. Justo nos contratos bancários, em que nós somos vítimas de tantos abusos por parte dos bancos, mas nesses contratos, o juiz, de acordo com o STJ, fica proibido de reconhecer de ofício que uma cláusula é abusiva. Isso ofende o CDC, isso é contrário ao caráter de ordem pública dessas normas, ao fato de que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito e, portanto, deveriam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Uma outra consequência dessa característica das normas do CDC é o fato de que o Ministério Público tem legitimidade ampla, amplíssima, para poder defender em juízo os direitos do consumidor. E isso, por mais óbvio que seja, o STJ sumulou faz pouco tempo, e o STJ disse que o MP é parte legítima para propor medidas em juízo para defender os nossos interesses, ainda que o tema seja serviço público. Bom, por que não seria? Por que não seria parte legítima? É porque as concessionárias de serviço público, elas costumam afirmar que, como se trata de serviços que são regulados por agências reguladoras, o judiciário não poderia se intrometer, que só as agências reguladoras é que poderiam falar sobre isso. Bobagem, um absurdo. É claro que o MP tem toda a legitimidade e pode propor ações, inclusive quando o objeto for
serviço público. Essa é uma informação importante que a gente precisa ter. Bom, fora isso, o que a gente precisa lembrar também? Para que o CDC seja aplicável, para que haja incidência das regras do CDC, nós temos que reconhecer uma relação jurídica como sendo de consumo. Relação jurídica de consumo depende da identificação de um lado de um consumidor, de outro lado de um fornecedor, e entre eles alguma transação que envolva produtos ou serviços. É isso. Bom, a gente precisa lembrar desses conceitos. Consumidor tem vários conceitos. Consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Não se esqueçam que tem que ser destinatário final. Não é consumidor quem adquire para revenda, quem adquire de forma intermediária para poder montar produtos para que sejam colocados no mercado. Esses não são consumidores, são fornecedores e, portanto, não merecem a tutela que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Isso é um dado importante. Mas consumidores também representam toda a coletividade, e isso é o que possibilita que haja defesa coletiva dos direitos dos consumidores. Por isso, por exemplo, o MP pode propor ações para proteger os direitos dos consumidores em juízo. Consumidor também é toda vítima do acidente de consumo. Qualquer pessoa que for atingida por um acidente de consumo, mesmo que não tenha comprado, que não tenha adquirido, que não tenha utilizado, que não tenha contratado, é consumidora por equiparação. E também todas e quaisquer pessoas que forem expostas às chamadas práticas comerciais. Basta a exposição, a oferta, a publicidade, a cobrança de dívidas, a práticas abusivas ou bancos de dados e cadastros de consumidores, para que esse alguém seja consumidor por equiparação e possa ser protegido, com base no CDC, em todas as regras que o CDC contém. É isso. Bom, mas não basta ter um consumidor de um lado, tem que ter de outro um fornecedor. E fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser nacional ou estrangeira, pode ser pública ou pode ser privada, pode ser até ente despersonalizado, mas desde que desenvolva alguma atividade que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Essas atividades, quanto a produtos, são inúmeras. Pode ser criação, pode ser produção, pode ser distribuição, comercialização, por exemplo, construção. Em relação a serviços, é prestação. Quem exerce atividade de prestação de serviços é fornecedor também. Mas o que importa é saber que é atividade, e atividade é algo que é reiterado, algo que é habitual e que é exercido de forma, com profissionalismo, com habitualidade. É isso. Por outro lado, produto é todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Não precisa ter existência física, concreta, para que seja produto. E serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, exceto aquelas que estejam relacionadas às relações de trabalho. Essas são regidas pela CLT, são julgadas pela Justiça do Trabalho e, portanto, é outra história, é outra lógica, é outro mundo, é outro universo mesmo, e aí não se aplica o CDC. Bom, o que eu acho que a gente precisa destacar no que diz respeito à caracterização da relação de consumo? É que o STJ ele decidiu, não faz tanto tempo, sumular em alguns assuntos que podem ser exigidos pelo examinador, porque isso representa uma novidade. Pergunto a vocês, plano de saúde está sujeito ao CDC ou não está? Sim, claro, tem que estar, mas o STJ estabeleceu uma exceção, e essa exceção é dos planos de saúde geridos, administrados por entidade de autogestão. Os planos de saúde que são administrados por entidade de autogestão não estão sujeitos ao CDC. Essa é uma informação importantíssima. São aqueles que não têm finalidade lucrativa, que são criados para os funcionários de uma certa empresa, para os dependentes daqueles funcionários. Esses planos de saúde não se sujeitam ao CDC. Cuidado, portanto, com uma afirmação peremptória que o examinador faça de que sempre plano de saúde está sujeito ao CDC. Em regra está, mas os que são de autogestão, geridos por entidade de autogestão, não estão. Por outro lado, pergunto, previdência privada complementar, quem contrata, PGBL, VGBL, esses contratos são regidos pelo CDC ou não são? São, desde que a entidade de previdência privada seja aberta. Aberta quer dizer qualquer pessoa possa contratar, aquelas que são geridas por bancos, por seguradoras. Aí o STJ diz, não se aplica se a entidade de previdência privada for fechada. É um raciocínio muito parecido com aquele que tem a ver com os planos de saúde de autogestão. E aí o código não é aplicável se for entidade de previdência privada fechada, também só para os funcionários de uma certa categoria, para os seus familiares. Nesses casos, o CDC é inaplicável. Pergunto, para a construção civil, é aplicável o CDC? É, e não importa se se trata de uma incorporadora, de uma construtora qualquer, mas havia uma discussão até pouco tempo sobre a aplicabilidade ou não do código
para empreendimentos habitacionais que fossem geridos por sociedades cooperativas. O STJ decidiu que, sim, empreendimentos habitacionais que sejam regidos ou que sejam realizados por sociedades cooperativas ficam sujeitos ao CDC. O CDC é aplicável e, portanto, isso também pode ser objeto de questionamento pelo examinador. Bom, o que mais que é importante sobre direito do consumidor? Nós vimos, quem participou do START deve se lembrar, 45% das perguntas na primeira fase são perguntas que envolvem responsabilidade civil. Quer dizer, as chances de que caiam perguntas sobre isso são imensas e, portanto, vamos falar um pouco sobre isso, responsabilidade civil nas relações de consumo. Para começar, há uma regra no CDC que prevê aquilo que a gente pode chamar de princípio da reparação integral. Todo e qualquer prejuízo que o consumidor sofra, ele tem direito a ser indenizado. Em que proporção? Na proporção do prejuízo. Se o prejuízo foi de 100, indenização de 100. Se foi de 1.000, 1.000. Se o prejuízo foi de 1 milhão, 1 milhão. É isso. Em matéria de consumo, não se admite tabelamento, não se admite tarifação, não se admite indenização num teto máximo. Só que eu tenho uma notícia ruim, e essa notícia ruim é uma exceção, e uma exceção que tem a ver com uma interpretação do STF, que é recente, e por isso pode ser exigida pelo examinador nessa prova, e que é a seguinte: quando se trata de transporte aéreo internacional, o que o STF decidiu é que não se aplica o CDC, quer dizer, que ele fica afastado, porque vigoram tratados, convenções internacionais sobre esse assunto. E as convenções, os tratados sobre transporte aéreo internacional, eles prevêem, dentre outras coisas, limites, tetos indenizatórios por eventos que ocorram, por acidentes de consumo ou por outros problemas, incidentes pelos quais o consumidor passe. Portanto, em transporte aéreo internacional, a indenização não vai ser necessariamente cheia, não vai ser necessariamente integral. Ela vai corresponder àquilo que o tratado prevê como teto. Uma outra pergunta, que tem a ver com esse assunto ainda. Qual que é o prazo para entrar, pelo Código de Defesa do Consumidor, qual que é o prazo para entrar com uma ação indenizatória por acidente? Se alguém sofre um acidente de consumo, quantos anos tem para ajuizar uma ação indenizatória? Quem se lembra? 5 anos. Sabe o que a Convenção de Varsóvia, e depois uma Convenção de Montreal, dizem em transporte aéreo internacional? O prazo para entrar com a ação é de 2 anos. Portanto, cuidado, pode ser que o examinador seja cruel a esse ponto e querer exigir o conhecimento dessa questão. Transporte aéreo internacional, o prazo de prescrição para entrar com a ação indenizatória não é do CDC, é o prazo dos tratados, das convenções sobre esse assunto, prazo de 2 anos, e, portanto, isso também é uma mudança bastante significativa, bastante importante. Uma outra questão é uma súmula do STJ, que não é tão nova assim, já existe há algum tempo, mas eu acho que é possível que caia, e não caiu até agora, e que tem a ver com o seguinte: você se matricula num curso universitário, você vai fazer uma faculdade, e você se forma e depois descobre que esse curso não foi reconhecido pelo MEC. Infeliz, lamentável surpresa que você tem para saber, depois que cumpriu, que acabou o curso, que esse curso não é reconhecido. Pergunto, tem direito à indenização ou não tem? Tem. As instituições de ensino, as faculdades, as universidades respondem de forma objetiva, independentemente de culpa, a não ser que você tenha sido informada, que tenha sido dada informação clara e adequada ao consumidor. Portanto, se no início do curso, quando você foi se matricular, eles disseram, olha, se quiser assumir o risco e fazer esse curso mesmo sem prévio reconhecimento pelo MEC, pode, mas, repito, só vai haver afastamento do direito à indenização se tiver havido prévia e adequada informação a esse respeito, e isso, portanto, é o que o STJ também já assumou e também já decidiu. A respeito ainda de responsabilidade civil do fornecedor, existe aquela distinção que todo mundo conhece entre responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Responsabilidade pelo fato tem a ver com defeito, e defeito é falha de segurança, que causa um acidente de consumo com danos ao consumidor. É isso. Quando ocorrer um acidente de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é disparada para que haja indenização. Quem é que responde? Depende. Se for acidente de consumo que envolve serviços, serviço médico, por exemplo, todos os prestadores são responsáveis. Se for acidente que envolve produto, quem é que responde, hein? Aí é diferente. Se for um carro, por exemplo, que é um carro defeituoso, que gerou um acidente, aí responde o fabricante, responde o produtor, o construtor ou o importador. Só esses 4.
O que eu queria chamar a atenção e lembrar a vocês, porque eu sei que vocês sabem disso, é que pelo fato do produto, em regra, não responde o comerciante, aquele com o qual a gente tem contrato, e que é aquele que vendeu. A concessionária, por exemplo, não responde e não é responsável. Mas isso não quer dizer que nunca o comerciante possa ser responsabilizado. Ele pode, em 2 casos, quando o produto for de origem anônima, desconhecida, ou quando ele não conservou adequadamente produtos perecíveis. Esses são os 2 únicos casos em que o comerciante pode responder. Bom, no CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não depende de culpa, basta provar o dano e o nexo causal. No CDC, a responsabilidade, aliás, uma exceção, exceto profissionais liberais. Em matéria de profissionais liberais, tem que haver prova de culpa, de que agiram com culpa para que haja o direito à indenização. Em matéria de indenização no CDC, a responsabilidade dos fornecedores é solidária. Todos os envolvidos na cadeia podem ser obrigados, qualquer um deles pode ser obrigado a pagar a indenização sozinho, pagar a indenização integral. Aquele que paga a indenização, em regra, ele fica com direito de regresso em face do efetivo causador do dano. Mas tem um detalhe, esse direito de regresso não pode ser exercido através de denunciação da lide. É proibida a denunciação da lide. Tem que ser exercido em ação própria, em ação autônoma, e não no mesmo processo. A denunciação da lide é proibida nas demandas de consumo. Além disso, repito, o prazo prescricional para entrar com uma ação indenizatória é de 5 anos, a contar da ciência do dano e de sua autoria. Isso é uma regra que está no artigo 27 do CDC, uma regra bastante importante. Além disso, para o sistema do CDC, é mais fácil obter a desconsideração da personalidade jurídica para poder atingir os bens dos sócios, porque o CDC adotou a chamada teoria menor da desconsideração. Basta um requisito, que a pessoa jurídica seja insolvente, que ela não tenha patrimônio suficiente para pagar a indenização. Isso já é um motivo para que a desconsideração possa se dar. E no CDC existem causas excludentes de responsabilidade do fornecedor. O fornecedor consegue provar, eventualmente, que não foi ele que causou o dano. Ele pode provar que não foi, ele pode romper o nexo causal. E ele pode provar, por exemplo, que não colocou o produto no mercado, ou que o defeito não existe, ou que houve culpa exclusiva da vítima, do consumidor, ou culpa exclusiva de terceiro, ou pode provar que o acidente se deu por caso fortuito ou força maior. Não se esqueçam de um detalhe importantíssimo, tem uma súmula do STJ, súmula 479, que diz que só se exclui a responsabilidade por fortuito que seja fortuito externo. O fortuito interno, que tem a ver com os riscos da atividade, esse não rompe o nexo, e esse não afasta a obrigação de indenizar. Isso tem a ver com as atividades bancárias. A atividade bancária é arriscada, arriscadíssima, e por isso ocorrem inúmeros eventos danosos. Assalto no banco, assalto no estacionamento, no caixa eletrônico, clonagem de cartão, invasão da conta através de um hacker que invade sua conta, abertura de conta com documentos falsificados. Isso tudo é considerado fortuito, mas é fortuito interno. E se é fortuito interno, o banco responde, não rompe o nexo. E, portanto, a responsabilidade fica caracterizada e a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. É importante que a gente lembre disso. E, por outro lado, fora a responsabilidade pelo fato, tem responsabilidade pelo vício. É um produto que não é inseguro, mas é um produto ou um serviço que não funciona e que não atende às expectativas do consumidor, que simplesmente ofende os seus interesses econômicos. Nesses casos de responsabilidade pelos vícios, o consumidor pode exercer aquele chamado direito de reclamação, e direito de reclamação que o consumidor tem que exercer dentro de certos prazos que não são de prescrição, são prazos de decadência da garantia legal por vícios. Quem lembra que prazos são esses, hein? 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Mas eu sempre digo, pro prazo nunca é um problema, são 2. Quanto é e desde quando se conta? Conta-se o prazo se o vício for aparente de quando se entrega o produto ou quando se termina o serviço. Se o vício for oculto, conta-se o prazo do momento em que o consumidor constata, que o consumidor descobre. E se o fornecedor, feita a reclamação, não resolveu o problema, o consumidor tem direito a exigir ou a substituição do produto por outro em perfeito estado, ou a devolução das quantias pagas atualizadas, ou abatimento proporcional do preço. Em qualquer caso, com direito a perdas e danos, se ele demonstrar que sofreu prejuízos decorrentes dos vícios em questão. É isso aí. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, e por isso a gente fica por aqui.
Eu queria agradecer muitíssimo pela presença de vocês, pela atenção, por essa troca, por esses olhares brilhantes e que me fazem tão bem, que me são tão nutritivos, me alimentam tanto, e desejar a vocês uma ótima sorte. A gente se vê na entrada da prova, a gente se vê nas primeiras impressões, logo depois da prova, e a gente se vê, sem dúvida nenhuma, no curso da segunda fase. É isso aí. Ótima sorte para vocês, beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. É isso aí. Obrigado.